Fala pessoal do oitavo, estamos aí para mais uma aula, tá? Falando ainda sobre os Estados Unidos, tá? Lembrando que essa semana a gente encerra falando sobre os Estados Unidos, lembrando que nós já falamos sobre a população, sobre o aspecto territorial, tá? Falamos um pouco ali sobre a economia, tá? Ainda essa aula eu vou finalizar sobre os Estados Unidos falando sobre as regiões geoeconômicas. Semana passada, pessoal, nós estudamos sobre o clima e a vegetação dos Estados Unidos. Vocês puderam observar, pessoal, que os Estados Unidos ele é um país bastante extenso, então isso faz com que ocorram diferentes tipos de climas, diferentes tipos de vegetações. Por quê? A vegetação, pessoal, ela se adapta ao tipo de clima, tá? Então onde ocorre um clima, ocorre o que? A vegetação característica daquele clima, um tipo de um clima polar, tá? Um clima tropical, um clima mediterrâneo, um clima temperado, que é o clima predominante ali nos Estados Unidos, porque ele pega boa parte do território estadunidense, pega ali a zona temperada do norte, tá? Que é a zona climática da Terra. Pessoal, então é o seguinte, agora eu trouxe para vocês, tá? Falando ainda sobre os aspectos naturais, tá? dos Estados Unidos. Hoje, pessoal, nessa aula de quarta-feira, nós estudaremos na primeira aula falando sobre o relevo, tá? E falando sobre a hidrografia dos Estados Unidos. Então, como vocês estão observando, é um mapa físico, tá? Dos Estados Unidos, mostrando ali onde predomina cada tipo de relevo, tá? Então, a primeira aula será sobre o relevo e a hidrografia. Vamos lá então. Primeiramente, pessoal, na parte da costa oeste americana são as montanhas rochosas que atravessam boa parte do país, sendo a maior cadeia de montanha dos Estados Unidos. Olha só, pessoal. Então, como voltar no primeiro slide, tá? Ele mostra nessa parte oeste aqui mais escura, tá? Então ele mostra ali que na parte oeste dos Estados Unidos predominam as cadeias montanhosas, tá? Então ali ele pega também a parte do Canadá, mas boa parte aqui, ó, desse território estadunidense é constituído por cadeias montanhosas, grandes cordilheiras, beleza? Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, mas por que isso? Isso vem a explicação ali do choque das placas tectônicas, tá? Que eu falei para vocês, que as duas maiores placas tectônicas faz parte ali do território estadunidense. Por quê? Ele mostra aqui a placa do Pacífico, tá? E a placa norte-americana. Tá? Então essas são as duas maiores placas tectônicas do mundo, tá? Então são duas placas tectônicas de grande atrito, tá? Onde elas se chocam, onde existe essa grande falha de San Andrés aqui nos Estados Unidos. Prometo a vocês que retornarmos às aulas presenciais eu passo esse filme porque está relacionado ao nosso conteúdo. Foi um filme baseado o que ocorreu em 1906, tá? Essa grande tragédia causada pela força da natureza. Então essas duas placas tectônicas, gente, elas são as maiores, tá? Do planeta. Então o que ocasionou o choque entre elas acabou formando essas grandes montanhas rochosas, essas grandes cordilheiras na parte oeste dos Estados Unidos, tá? Foi onde eu mostrei aquela imagem para vocês, beleza? Então é uma das vamos dizer assim, da explicação dessas grandes cordilheiras ali na parte oeste, as montanhas rochosas nos Estados Unidos. Vamos lá. Pessoal, então aqui o outro mapa, tá? Mostrando aqui essa parte mais escura, tá? Então é essa parte aqui onde se situa as cadeias montanhosas dos Estados Unidos, beleza? Pessoal, outra imagem, tá? Mostrando aqui o aspecto físico dos Estados Unidos. Então aqui, ó, vamos dizer assim, as montanhas rochosas, aqui as planícies e aqui a parte litorânea dos Estados Unidos. Vamos lá. Pessoal, imagens, tá, das montanhas rochosas, tá, nos Estados Unidos. Então vocês podem observar, são, vamos dizer assim, de grande altitude, tá? Como eu falei na aula anterior, tá? Um clima ali de temperaturas amenas e onde existem também as vegetações de pequenos arbustos, porque quanto maior a altitude, tá, pessoal, menor é a temperatura e o ar fica mais rarefeito, e é onde propicia o que? As árvores de pequenos portes, beleza? Então é o seguinte, pessoal, as montanhas rochosas, o que é? São um conjunto de montanhas localizado no oeste da América do Norte.
tem uma extensão de mais de 4.800 quilômetros, e entre 110 e 480 quilômetros de largura. Olha só, pessoal, então ele é bastante extenso. Então ele pega ali a América do Norte, passa ali pelos Estados Unidos, pega o país do Canadá, tá? Então ele é bastante extenso. A extensão dele é de 4.800 quilômetros e a largura de 480 quilômetros. Olha só, então ele é bastante extenso, bastante largo. Essa montanha rochosa ali que se situa nos Estados Unidos. Sua altitude média é de 1.200 metros, média, tá? Devido à sua dimensão, é um fator determinante para as condições naturais e humanas do local em que se situa. A sua localização estão situadas na parte ocidental da América do Norte, na parte oeste, partindo do Novo México, nos Estados Unidos, até a província de Colômbia Britânica, no Canadá. Então eu falei para vocês que ele passa pelos Estados Unidos e também passa pelo Canadá. Seu pico mais alto é o Monte Everest, tá? Com 4.401 metros de altitude, localizado no estado americano do Colorado. Então olha só, então essa montanha rochosa na parte oeste ali da América do Norte, e a maior altitude está situada nos Estados Unidos, tá? Com 4.401 metros de altitude, beleza? No estado do Colorado. Vamos lá. Então essa é a parte mais alta, tá? Como eu trouxe a imagem para vocês, Monte Everest, tá? O pico mais alto ali dessas montanhas rochosas na parte oeste dos Estados Unidos. Então, pessoal, lembrando então, um dos relevos então que existe no território americano, nos Estados Unidos, é as montanhas rochosas, as cadeias montanhosas. Vamos lá. Pessoal, na porção oriental, o que é isso? Na parte leste, tá, dos Estados Unidos, destaca-se uma estreita planície costeira, onde durante o processo de povoamento foram implantadas as 13 colônias inglesas. Então é na parte litorânea, tá, pessoal? É na parte leste dos Estados Unidos, predominam as planícies costeiras. Então, aqui a imagem, tá, do mapa. Então nessa parte aqui, gente, formada ali por planícies costeiras, bem aqui, bem na beirada aqui, tá? Planícies costeiras, e é onde eu falei para vocês na aula anterior, tá? É o lugar onde ali sofre bastante consequência, tá? Da força da natureza, dos furacões, dos tornados que atingem principalmente essa parte litorânea dos Estados Unidos. Então, um exemplo, tá, de uma vegetação litorânea, tá, uma planície litorânea. Então, porque ele já fala litoral, ele já fica próximo ali ao mar, próximo ao oceano, beleza? Pessoal, na porção central dos Estados Unidos, na parte no meio, tá? Dos Estados Unidos temos o estado de Nova York, tá? Da Geórgia, destacam-se os montes Apalaches, de origem antiga, que foram submetidos a um longo processo erosivo. Então vocês viram que na parte oeste tem as cadeias montanhosas, e na parte ali central, tá? Vamos pegando um pouco ali a parte leste também, temos os montes Apalaches também, que são cadeias montanhosas. Vamos lá. Então, como vocês estão observando, tá? As cadeias montanhosas, tá? Ali na parte central e pegando um pouco a parte leste dos Estados Unidos. Tá? Então os montes Apalaches, ele está situado aqui, ó, nessa parte, tá? Lembrando que ele pega um pouco da parte central e um pouco da parte leste dos Estados Unidos. Então, os montes Apalaches são um conjunto de montanhas localizado na porção leste dos Estados Unidos, possui uma extensão aproximada de 2.400 km, com altitude média de 1.000 metros, e largura varia de 160 a 480 km. Seu ponto de maior altitude é o Monte Mitchell, com 2.037 metros, localizado no estado de Carolina do Norte. Olha só, então as montanhas rochosas, a altitude é bem mais elevada. Então o pico mais alto ali dos Montes Apalaches é de 2.037 metros de altitude. Então, vamos dizer assim, existe então uma certa diferença entre as cadeias montanhosas na parte oeste dos Estados Unidos e os Montes Apalaches ali situado na parte leste, beleza? Então, esse é o pico mais alto, tá? Do ponto vamos dizer assim, do Montes Apalaches, beleza? Então, pessoal, e na porção central do país, a grande planície é formada por sedimentos de várias origens e constitui a principal unidade do relevo dos Estados Unidos.
As condições naturais favoreceram a implantação dos cinturões agrícolas. Então, pessoal, olha só. Então, temos ali as cadeias montanhosas na parte oeste, temos ali na parte leste, temos as planícies litorâneas e temos as planícies centrais. Então, elas favorecem, pessoal, como são os lugares mais planos, elas favorecem os cinturões agrícolas, ou seja, é onde ali predomina principalmente o setor agrícola e pecuário na parte central dos Estados Unidos. Então, ele fala ali, ó, as condições naturais favoreceram a implantação de cinturões agrícolas. Vamos dizer assim, uma área muito forte na economia dos Estados Unidos na questão agrícola e pecuária. Vamos lá. Disposição do relevo, então vocês estão observando, tá? As planícies centrais, temos aqui no meio, que vamos dizer assim que é o relevo predominante dos Estados Unidos. Então, caso esteja perguntando em alguma atividade, prova, alguma coisa assim, qual é o relevo predominante ali dos Estados Unidos? Boa parte do território dos Estados Unidos é as planícies centrais. Olha só, gente, então vocês podem observar que toda essa parte aqui são as planícies centrais. Temos ali a cadeia da costa, tá? Que são as cadeias montanhosas, tá? Depois temos o Planalto também, que ele predomina um pouco nessa parte aqui, ó, nordeste dos Estados Unidos. Temos os Montes Apalaches, que são as cadeias montanhosas também. E essa então é os tipos de relevo que existem no território americano, beleza? Então não esqueçam, se eu estar perguntando qual é o relevo predominante nos Estados Unidos, é a planície central. Qual é o relevo que predomina na parte oeste? São as cadeias montanhosas, montanhas rochosas, beleza? Vamos lá. Então, uma imagem, pessoal, essa imagem que eu trouxe para vocês é a famosa Grand Canyon, tá? Vamos dizer assim, um processo erosivo muito visitado ali nos Estados Unidos. Vamos lá. Olha só a imagem, então é um lugar muito visitado, tá? Nos Estados Unidos. Então, o que é o Grand Canyon? É o nome dado a uma fissura natural resultante de constante erosão provocada pelo Rio Colorado. É localizado no estado norte-americano do Arizona, um dos primeiros parques nacionais de todos os Estados Unidos. Sua extensão é de 446 quilômetros, com uma largura de 29 quilômetros. Aproximadamente 2 bilhões de anos da história geológica da Terra estão à mostra no local. Efeitos da passagem do Rio Colorado e de seus tributários que literalmente esculpem a rocha camada sobre camada, enquanto que a planície do Colorado, devido aos movimentos tectônicos, foram gradualmente elevando-se. Então, os rios tributários, os rios menores, tá, que desaguam ali no Rio Colorado, vão esculpindo vamos dizer assim, esse Grand Canyon, tá? Então, como eu falei para vocês, é um lugar bastante visitado ali nos Estados Unidos. Pessoal, agora é o seguinte, principais rios dos Estados Unidos. Então, vocês podem observar, gente, que os Estados Unidos, tá? Ele é um país bastante extenso, tá? É um país que apresenta declives, tá? No seu relevo. Então, isso aí faz que aconteçam diferentes tipos de rios. Então, a hidrografia americana gira em torno de rios importantes, como o Rio Hudson, tá? Nova York, e o Rio Mississippi, que é um importante, só que é o maior, tá? Então, o Rio Mississippi, ele corta ali os Estados Unidos, tá? E vai desaguar ali no Golfo do México. Então, ele é o principal e o maior rio dos Estados Unidos. É importante também destacar o Rio Grande, que divide os Estados Unidos e o México, tá? Vamos lá. Devido ao relevo muito acidentado, os rios que cortam ao oeste dos Estados Unidos e do Canadá formam corredeiras, cascatas e cachoeiras, fato que favorece a geração de energia elétrica. Olha só então, pessoal, como ele fala que o relevo é muito acidentado, então eles apresentam rios de quedas. Então, vamos dizer assim, a principal utilização desses rios dos Estados Unidos é para a geração de energia elétrica, onde apresentam mais quedas, que tem mais força, tá? A bacia de maior destaque é o Rio Mississippi, drenando a maior parte do território do país e desaguando no Golfo do México. A maior parte dessa bacia oferece condições para a navegação porque corre sobre um relevo de planície. Como a região central é tipicamente agrícola, boa parte da produção é transportada por embarcações. Olha só, pessoal, então a imagem está mostrando então que na parte central, tá, onde passa o rio, eles são rios de navegação, tá, porque são um relevo plano. Então vamos dizer então que boa parte ali onde o relevo apresenta vamos dizer assim, um relevo acidentado, eles são utilização para a geração de energia elétrica, e quando ele chega na parte central ali, que são as planícies centrais, ele é muito utilizado para o transporte, tá, desses produtos na planície central dos Estados Unidos.
Pessoal, aí eu trouxe a imagem para vocês, mostrando ali ó, o rio Mississippi, como ele corta os Estados Unidos desde a parte norte, chegando à parte sul, e ele vai desaguar ali no Golfo do México. E o que é Golfo do México, gente? Olha só, no próximo slide. Golfo do México, conhecido como Mediterrâneo das Américas, tá? Porque o Mediterrâneo ali existe ali entre o continente africano, entre o continente europeu, o mar Mediterrâneo, é uma grande massa de água ou bacia oceânica rodeada por terra. Localizada, o Golfo do México está localizado entre a América do Norte e a América Central e suas águas banham os Estados Unidos. Olha só, então vamos dizer assim que é essa imensa massa de água que está vamos dizer assim, rodeada por terra. Então é chamado Golfo do México. É onde extraído também muitos petróleos, tá, gente? Ali é rico, tá? E nesse recurso natural, beleza? Então o Golfo do México. Então, Golfo, o que é o Golfo? É um termo utilizado na geografia para definir a parte do mar que penetra nas terras, cuja abertura é extremamente larga, então formato de água salgada. Então, ela se adentrou ali, tá? Sobre as terras e ficou rodeada. Então, ali fica o Golfo do México, tá, pessoal? Ele pega o México, como fala, também o Golfo do México, e boa parte ali dos Estados Unidos. Então, boa parte dos rios estadunidenses desaguam ali no Golfo do México. Lembrando que os Estados Unidos, pessoal, ele tem vários rios, tá? Devido à sua grande extensão. Beleza? Outra imagem do Golfo do México, tá? Como vocês estão observando, é bastante extenso, tá? Então os rios acabam desaguando aqui. Beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi sobre isso, tá? Falando sobre o relevo, sobre a hidrografia. Pessoal, qualquer dúvida, entre ali no plantão de dúvidas, tá? Na segunda aula, estaremos fazendo uma atividade, revisando esse conteúdo, tá? Falando sobre o relevo, falando sobre a hidrografia, para a gente estar como se fosse uma atividade de compreensão. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço. Até daqui a pouco, uns 15 minutinhos aí para vocês tomarem uma água e retornarmos, tá? Beleza?